No vídeo de hoje, a gente vai estar conversando sobre produtividade cristã. E fica até o final que a gente vai ver 9 dicas de como nós podemos colocar essa produtividade na prática. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas. E eu tô muito animada pro vídeo de hoje, que é um assunto que eu pessoalmente gosto muito, que é essa questão de produtividade, de como a gente pode estar fazendo mais coisas, mas ao mesmo tempo essa é uma coisa que a gente esquece muito rápido, porque tem dias que a gente acorda já querendo ser produtiva, querendo fazer muitas coisas, mas tem outros dias que a gente acorda e a gente nem lembra que existe a palavra produtividade e coisas assim. Então é por isso que é muito bom a gente sempre ser lembrada sobre isso, e ainda mais com uma perspectiva cristã de como nós podemos agir para glorificar a Deus. Mas antes da gente chegar no assunto propriamente dito, se você é nova, seja muito bem-vinda e já se inscreve no canal ativando o sininho para você sempre ser notificada quando eu lançar vídeo novo e assim você não vai perder nenhuma novidade. E também aqui você vai fazer parte de uma comunidade de mulheres que amam o Senhor Jesus e juntas estamos regando a nossa fé diariamente para florescermos em meio ao mundo caído. Então, se esse é o seu desejo, já se inscreve e seja muito bem-vinda. Então, chegando ao tópico da produtividade. Esse foi um assunto que, algumas semanas atrás, eu ouvi um podcast do pastor John Piper que ele estava falando sobre isso e foi uma coisa que me abençoou muito, me edificou demais e eu queria compartilhar muitas coisas dessas com vocês e pra gente estar pensando um pouco mais sobre isso, porque produtividade, como eu disse antes, é uma coisa muito importante, mas a gente também precisa saber quais passos nós devemos tomar a partir daí. Não só é ter a vontade de ser produtiva, mas também saber como que nós podemos fazer isso. E aliás, se você não viu, algumas semanas atrás lançou um vídeo falando sobre como nós podemos organizar melhor o nosso tempo. Se você não viu, o link vai estar aqui em cima e também aqui na descrição, que ajuda a gente a saber como que nós podemos organizar o nosso tempo. E agora a gente vai ver o que nós fazemos com o nosso tempo. Então, eu espero que você goste. Então, vamos ver 9 regrinhas básicas para a gente conseguir estar sendo mais produtiva e fazendo mais. A primeira lição é ore. Antes de qualquer coisa que você for fazer, passe tempo em oração pedindo ao Senhor sabedoria, diligência e para que você possa fazer tudo com excelência, para você poder estar fazendo o seu melhor para a glória de Deus. Se não me engano, foi Lutero que disse que nos dias que ele tinha muitas tarefas, ele sentia que ele deveria passar 6 horas em oração para conseguir fazer tudo. Isso é muito interessante porque muitas vezes a gente não lembra que na oração nós estamos aprendendo a domar o nosso coração e também dessa forma nós estamos sendo extremamente produtivas. Passando o tempo com Deus nunca é tempo perdido. Então, nos dias que a gente tá lotada de coisas pra fazer, no dia que a gente tem trabalhos e tarefas e tem que cuidar da casa e tem que fazer trabalho pra faculdade e tantas coisas assim, nesses dias a gente pode ter a certeza de que, mesmo assim, nós podemos passar tempo em oração, porque no final das contas, quem nos dá força, quem nos dá diligência, quem nos dá excelência é o Senhor Jesus. Então, passando mais tempo com Ele, nós aprendemos como nós podemos viver essas coisas na prática. E a segunda lição, que é muito importante: busque ter um bom time. Muitas vezes a gente não lembra sobre o valor que outras pessoas têm na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que a gente consegue fazer tudo sozinha e que no final vai dar certo. Mas a questão é que quando nós temos outras pessoas conosco, nós temos a melhor capacidade de estar usufruindo melhor tanto do nosso tempo quanto das nossas habilidades. Vão ter coisas que outras pessoas vão ser melhores que nós, e isso é uma coisa boa, porque dessa forma a gente vê como que nós precisamos uns dos outros. E assim também é com a questão da produtividade. Se você tem uma tarefa que você consegue compartilhar, compartilhe com outras pessoas. Se você precisa fazer coisas na casa e tem outras pessoas que moram com você, chame essas pessoas para ajudar. Se você tem um trabalho da faculdade e pode fazer em grupo, tente fazer em grupo. São tantas coisas. Se você tem um ministério online, você pode chamar outras pessoas para estarem te ajudando e criando um time. Essas são coisas que você pode estar usando para que você possa estar glorificando a Deus. E quando a gente divide as nossas tarefas, a gente consegue fazer com mais gosto as tarefas que ficaram para nós e também a gente consegue abençoar outras pessoas tendo elas no time. Porque no final das contas, quando nós dividimos as nossas tarefas, nós estamos também chamando outras pessoas para participarem da alegria de estarem criando algo, de estarem cultivando algum trabalho. Então, dessa forma, nós estamos abençoando outras pessoas
E se tem pessoas às vezes que não são cristãs, nós temos uma oportunidade perfeita de estarmos abençoando a vida delas e testemunhando o evangelho para que elas não sejam só colegas de time, mas para que elas também se tornem discípulas do Senhor Jesus. Então, dessa forma é uma coisa muito importante. E se às vezes você não tem um time, ore por um, coloque isso em oração, peça a Deus para que Ele envie pessoas que possam te ajudar, que Ele envie as pessoas certas. E a melhor coisa é que o nosso Senhor Jesus, Ele atende às nossas orações. Claro que é no tempo dele, então por isso é que nós podemos confiar sabendo que no tempo certo o Senhor vai trazer as pessoas certas. Então nós podemos estar completamente tranquilas com o Senhor, sabendo que muitas vezes as pessoas que vão estar nos ajudando não são as pessoas que a gente esperava. E pode ser que às vezes sejam pessoas da sua família, pode ser que às vezes sejam colegas próximas ou colegas distantes, pode ser que sejam amigas que você conhece desde sempre, pode ser pessoas que você acabou de conhecer. Então tem várias formas como podem ter pessoas te abençoando e te ajudando nesse trabalho. E também a gente pode saber que muitas vezes a ajuda que a gente pensa que a gente precisa, o nosso Senhor, Ele sabe melhor qual que é a ajuda que a gente realmente precisa. Então Ele vai colocar as pessoas certas para as necessidades certas. Então a gente pode confiar completamente no abraço amoroso do nosso Deus. Terceiro princípio. Saiba o porquê você está aqui. Quando nós lembramos qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito, nós conseguimos fazer melhor as tarefas que o nosso Deus nos dá. E um antigo pastor e teólogo chamado Jonathan Edwards, ele dizia que nós existimos, a nossa missão é que nós devemos espalhar a paixão da supremacia de Deus em todas as coisas para a alegria de todos os povos. Então, com isso a gente sabe, nós devemos espalhar essa paixão, esse amor que nós temos a Deus e essa paixão estar em todas as coisas e nós fazemos isso para alegrar todas as pessoas, ou seja, quando elas conhecem a Cristo, isso é uma coisa que traz alegria. Então, essa é a nossa missão, compartilhar dessa supremacia do nosso Deus. E quarto, lembre-se de que você foi criado para criar. Quando nós lembramos que o nosso Deus, Ele nos criou com um intuito, Ele nos criou para que nós possamos estar cuidando da criação que Ele mesmo fez. Não é que nós vamos fazer coisas a partir do nada. Não é isso. Somente a pessoa que tem a capacidade de fazer isso é o próprio Deus, porque como nós lemos em Gênesis, Deus criou tudo a partir do nada e nós sabemos que nós como seres humanos, nós como criaturas, não temos a capacidade de fazer isso. Mas nós temos a capacidade de estar cultivando a partir da criação de Deus. Ou seja, quando nós pegamos toda a inteligência, toda a capacidade, toda a habilidade que Deus nos deu e nós usamos isso para a glória dele, nós estamos simplesmente cultivando a criação que ele fez. Quando nós criamos empresas, criamos receitas, criamos artes, criamos hand lettering, criamos tantas coisas assim, nós estamos fazendo o que nós somos chamados para fazer. Então, quando nós lembramos que essa é a nossa missão de estarmos cultivando a criação de Deus, nós temos uma motivação. Nós lembramos que nós podemos produzir mais coisas para glorificar o nosso Deus. E olha só que lindo versículo que está em Efésios 2, versículo 10. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós vemos que nós somos criados para as boas obras, para fazer coisas boas. Então dessa forma nós podemos saber que nós somos também criados para que nós possamos estar exercendo coisas boas com aquilo que Deus já nos deu. Então nós podemos com confiança estarmos usando a nossa criatividade, nossas habilidades, tudo aquilo que Deus nos deu para a glória dele. E lembrando que como cristãos, em tudo que nós fizermos, o nosso intuito vai ser abençoar outras pessoas e glorificar a Deus. Então, algumas coisas que nós vamos fazer, seja fazer uma caligrafia bonita, um desenho, várias coisas assim, nós vamos estar buscando fazer aquilo para a glória de Deus. Então, dessa forma, nós sabemos que tudo que nós fizermos, nós vamos estar espalhando a paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas para a alegria de todos os povos. Quinta questão. Precisamos saber diferenciar descanso da preguiça. Muitas vezes esses dois podem se misturar quando nós achamos que nós precisamos de um tempinho para nós mesmos para descansar. E realmente nós precisamos descansar porque nós somos seres humanos limitados e que nós precisamos saber até onde nós conseguimos trabalhar, até onde nós precisamos descansar. Mas a questão é que na Bíblia nós vemos que o próprio Deus estabeleceu um dia para o nosso descanso. Como nós vemos, o Senhor Deus, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E hoje, o nosso 7º dia, como o domingo, nós podemos usar esse dia para
para descansar em Deus, porque dessa forma nós lembramos que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Então, dessa maneira, tendo um dia para a gente descansar e usarmos esse dia para lembrar das misericórdias e de todas as coisas que o nosso Deus faz em nossa vida, é algo que pode abençoar muito a nossa vida e sem contar que isso vai nos ajudar a descansar. Mas o problema é quando nós começamos a achar que nós precisamos de vários dias da semana para descansar e que um só dia não é o suficiente. E é por isso que a gente precisa saber diferenciar. Nós temos um dia para o descanso e nos outros dias nós trabalhamos, assim como o nosso Deus fez. Então, dessa forma, nós precisamos saber que nós não precisamos ter todos os dias da semana para descansar e coisas assim. E é claro que alguns dias vão exigir mais a gente, outros menos, mas a gente precisa saber diferenciar o que é preguiça e o que é descanso. E o pastor John Piper, ele escreveu um poema sobre isso, em que ele, de certa forma, personifica a preguiça. E olha só o que ele diz a essa preguiça. Jesus dá descanso debaixo de um jugo. Jesus faz o fardo pesado leve. Pega as vigas do jugo em sua mão e levanta, nos carrega. Nossos trabalhos são presentes. Então, com isso em mente, nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor Jesus porque nós somos criados para trabalhar. Até no Jardim do Éden, Deus tinha designado para Adão e Eva estarem trabalhando. Então, nós precisamos estar fazendo isso com alegria porque o nosso trabalho é um presente de Deus. Seja o que for que você faça, seja o seu trabalho dos sonhos ou não, nós podemos ter alegria em meio a todos os trabalhos porque isso é algo que glorifica a Deus. E se você quiser ver mais sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como nós podemos vencer a preguiça. O link vai estar aqui em cima e também aqui na descrição. Sexta dica. Faça as pazes com a imperfeição. Feito é melhor do que perfeito. Muitas vezes a gente vai ter que usar o conhecimento que nós já temos para compartilhar com outras pessoas. Muitas vezes a gente vai ter que fazer as coisas de uma maneira um tanto mais rápida, não com todos os detalhes que poderiam ter, de uma forma mais sucinta, para que a mensagem chegue mais rápido em outras pessoas. Muitas vezes nós não vamos conseguir fazer tudo no alto nível de perfeição, mas nós vamos conseguir dar o nosso melhor, porque muitas vezes nós precisamos saber a nossa capacidade e agir conforme essa capacidade. E também a gente pode saber que muitas vezes se a gente ficar procrastinando algumas coisas, isso não vai transformar algo em perfeito, porque a gente precisa saber que nós precisamos fazer algo no tempo certo e isso não precisa ser o mais perfeito possível, mas deve ser o melhor que nós conseguimos fazer naquele momento. Então, dessa forma, a gente pode fazer o nosso melhor para glorificar a Deus. Sétima dica. Haja rápido. Muitas vezes a gente está em momentos que a gente está mais quieto, descansando, e naquele momento vem várias ideias e coisas assim, vários pensamentos que a gente está tendo naquele momento, e a gente precisa agir rápido. Porque aquilo que a gente pensou, a gente tem que colocar no papel pra gente não esquecer, porque aquilo dali depois vai sumir da nossa cabeça. Então, se você pensou em alguma coisa, se você teve uma ideia ou algum pensamento veio na sua mente, tenta escrever. Isso é algo que vai te ajudar a lembrar para que depois você possa desenvolver melhor aquele raciocínio. Então, agindo rápido, você vai conseguir aproveitar o melhor da sua mente, sabendo que a nossa memória, a nossa mente, ela é limitada. Então, a gente deve, com sabedoria, estar navegando aquilo que nós estamos consumindo e aquilo que nós estamos pensando. Então, se você pensou alguma coisa legal, alguma coisa boa, coloque aquilo no papel para você não esquecer e para você estar glorificando a Deus também. Esses dias eu ouvi a história de um palestrante que tudo aquilo que ele assiste, tudo aquilo que ele lê, tudo aquilo que ele ouve, ele tem uma pastinha como se fosse, acho que no computador dele, se eu não me engano, que ele vai escrevendo tudo isso para cada assunto que ele precisar e a cada palestra que ele for fazer, ele já tem todos os assuntos, todas as ilustrações, digamos assim, anexadas e que ele só copia e cola e com isso fica muito mais fácil para ele fazer uma palestra. Então, desse jeito, você também pode se inspirar nisso. Eu comecei a fazer isso depois que eu ouvi sobre isso, que eu já fiz uma pastinha no meu computador com coisas que podem ser úteis no futuro. Então, você também pode fazer isso. Quando você tiver ideias, você já escreve, coloca no computador ou no bloquinho de notas que você tenha, para você lembrar no futuro, porque muitas vezes a gente vai esquecer ou na hora que a gente vai precisar daquele pensamento, aquele pensamento não vai estar lá. Então, a gente ter aquilo anexado vai ser uma coisa que vai ajudar a gente a ganhar muito tempo. A oitava dica é: corte todos os dias um pouco. Se uma pessoa quiser derrubar uma árvore muito grande, não é simplesmente um dia com uma super machadada que vai fazer isso, mas é ser com machadadas fiéis e poucas todos os dias que vai fazer com que aquela árvore
caia. E esse exemplo da árvore foi do pastor John Piper, e eu acho interessante que ele também fala que quando tem, por exemplo, livros muito grandes que ele quer ler, mas que ele não tá achando tempo pra isso, ele vai lendo 15 minutos todos os dias, sendo fiel nesses 15 minutos, para que desse jeito ele possa concluir o livro, ou seja, aquilo que ele for fazer. Então, isso é algo que pode ajudar muito a gente. E quando eu fiquei sabendo disso, me inspirou para que eu também, durante os meus intervalos de aula, eu pudesse ler um capítulo de um livro, para que dessa forma, com o tempo, o livro estivesse concluído. Então, aquele devagar e sempre é algo que realmente pode nos ajudar. E a última dica: se anime por aquilo que está por vir, porque nós sabemos que o nosso Deus está conosco, então Ele vai nos guiar pelo caminho certo. Então, quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, Ele faz reta, Ele endireita os nossos caminhos. Então, dessa forma, a gente pode se animar pelo que vem, pelos novos projetos, pelas novas tarefas que nós vamos ter no futuro, porque nós sabemos que o futuro pertence ao nosso Deus. A autora Corrie ten Boom, ela disse: eu não sei o que o futuro me aguarda, mas eu sei quem guarda o meu futuro. Então, com isso a gente sabe que nós vamos estar felizes, empolgados, animados por aquilo que o Senhor está guardando para nós no futuro. Então, é uma coisa muito boa quando a gente sabe que o futuro pertence ao nosso Deus, então nós podemos confiar nele. E olha só que bonita oração que o pastor John Piper faz. Ó Deus, que a próxima estação da minha vida seja a mais frutífera estação de todas, para a supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos. Então, com essa oração, orando sempre para que o próximo período, a próxima etapa da nossa vida seja mais frutífera, que a gente mais consiga glorificar a Deus. Dessa forma, nós vamos estar crescendo tanto em santidade quanto em devoção ao nosso Deus. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a gente pode perguntar a nós mesmos: será que essa semana eu estou mais parecida com Jesus do que na semana passada? Será que essa semana eu estou mais santa do que eu estava na semana passada? São perguntas assim que vão nos estimulando a estarmos querendo ser mais parecidas com Cristo e também, consequentemente, administrando melhor o nosso tempo. Então, essas são algumas coisas que nós podemos ter em mente e que foi coisas que me abençoaram muito. Tudo isso foi com base nesse podcast do pastor John Piper. Se você quiser ver, o link também vai estar aqui na descrição. E eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida. E com isso eu quero te perguntar, que vai ser a nossa pergunta do dia: qual dica que você tem para você ser mais produtiva? O que você faz para você fazer mais coisas em menos tempo? Eu vou amar ver as respostas de vocês e as outras ideias que vocês também têm. Então comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário e também de se inscrever no canal, ativando o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.